Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão. Com muita alegria, estamos mais uma vez juntos, juntas e juntos. Eu continuo sem maquiagem, sem uma lente, esperando a cirurgia do segundo olho, que a Covid me permita fazer isso em breve, sem maquiagem por isso, inclusive. Então, preces e vibrações por mim são muito bem-vindas, mas estou mais alegre. Um parente que estava no hospital, não vou revelar quem é, porque a pessoa me pediu para não falar, mas já está em casa, estou ajudando, então estou mais tranquila, mais sorridente. Obrigada por todos que mandaram preces, orações, axé, votos, pensamentos positivos, reiki, né? Obrigada, gente, obrigada. Então, no dia de hoje, esse Paz e Bem, ele foi inspirado no Semeando Espiritualidades, que é o programa quinzenal da Dora Encontre e do Maurício Zanolini, que vai ao ar nas quintas-feiras, às 17 horas. Eu já vou contar um pouquinho mais sobre este programa. Mas antes de ir para esse tema do programa, eu queria também convidar vocês para assistirem aos sábados. A Dora está fazendo o programa Boas Palavras, Poesia e Reflexões, no horário das 7 da manhã, claro, cada um assiste quando puder, e estreou, né, este sábado, este último sábado. Então, se vocês puderem, e fora isso, tem toda a grade aí de programação no canal, que vocês já conhecem, e nós estamos nessa construção de espiritualidade plural. Vou pedir licença para ler umas partes aqui deste artigo, não vou ler tudo, já vou mostrar para vocês qual é o livro, inclusive, deixa eu me achar aqui, gente, peraí, porque eu li e perdi. Eu não tenho ele eletrônico, então por isso que eu vou baixar o olho às vezes, e vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, enquanto eu olho para baixo. A Dora entrevistou, no Semeando Espiritualidades, este médico, Luiz Alberto Saporetti. Esse livro, A Arte de Cuidar, é um livro da editora Comênios, que eu tenho muito apreço. Ele me socorreu muito durante essa fase, inclusive, de internação dessa pessoa próxima, porque vai te abrindo alguns caminhos de reflexão, né? O Saporetti, aqui no livro, ele está como médico geriatra do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, como coordenador de cuidados paliativos da Enfermaria Geriátrica do HCFM USP. Então, eu vou começar, eu não vou dar os dados técnicos do artigo, quem puder, esse livro está à venda, né, na editora Comênios, eu não vou dar os dados técnicos, eu vou passar duas partes, até porque é um artigo extenso, né, duas partes que me tocaram muito nesse momento que eu estou vivendo. Então, primeiro eu vou começar aqui com um trecho de uma filosofia guaraciana, que é linda. Olha bem o que ele fala. Caminharei lado a lado com todo aquele que no entardecer da sua vida me procurar em busca de alívio. Cuidarei do seu corpo com a arte da ciência. Confortarei sua alma com o sopro do meu espírito. Guardarei seus mistérios por toda a eternidade. 16º princípio da filosofia guaraciana, por Luiz Saporetti. Então, eu achei muito bonito isso, e vou pular toda a parte de pesquisa, de argumentação científica, não porque ela não seja importante, mas vou direto para um caso clínico que ele conta aqui e que me tocou demasiadamente, ainda mais que nós vivemos um período de tanta intolerância religiosa, que me pareceu muito importante trazer isso aqui para o canal Paz e Bem. Então, ele fala assim que ele entra num quarto escuro e fechado, num dia de verão, onde o sol brilhava intensamente pelas frestas da janela. E aí, de costas para ele, um homem adulto resmungava alguma coisa. E era a primeira vez que ele visitava esse homem. E a família passou muito pouco tempo, eles teriam pouco tempo de convivência juntos, porque ele tinha um melanoma metastático. Consegui. Isso me tocou muito, porque eu tive uma amiga que ficou viúva no final do ano passado, uma amiga de infância, justamente porque o marido tinha essa doença.
E eu acompanhei os dias finais dele no hospital, e junto com ela, indo levar, trazendo, enfim, ela estava muito abalada. Então, eu tive muita vivência dessa questão. Então, esse caso eu achei que eu tinha que compartilhar com vocês. Vou continuar. Sua história começava há uma década, quando uma pinta tornou-se a grande sombra a atormentar a sua vida. Dezenas de cirurgias, imunoterapia, quimioterapia. Hoje, acamada e sem forças, padecia de dores de cabeça intensa causadas por metástases cerebrais e hipertensão intracraniana. Exatamente o mesmo caso. Exatamente o que aconteceu. Segundo as informações de sua mãe e irmã, ele era espiritualista, mas não deram muita ênfase a isso. Aproximei-me da cabeceira e cumprimentei. Um grande amigo havia me indicado no trabalho. Durante o exame clínico, ficou bastante clara a minha suspeita do prognóstico ruim. Ele estava acamado, incapaz de sair da cama. E aí ele vai dar uma série de termos técnicos aqui, gente, que eu não sei nem o que significam, então eu vou pular. Mas são termos médicos, enfim, ele estava desnutrido e sem condições, né? Vou resumir. E aí ele vai falar que tem uma pontuação que os médicos usam, o termo em inglês é Prognostic Palliative Index. É um índice, né, que diz como o doente está. Então ele vai explicar que esse índice, ele vai, eu nem sabia que ele existia, né? Ele vai de 1 a 5, se não me engano, eu perdi aqui qual que é. Mas essa pessoa, ela estava num índice superior a 4. Então, eu não sei qual é o limite da escala, na verdade. Então, superior a 4, o que quer dizer isso? Morte em 2 semanas, até. Então, é assim que os médicos acabam nos avaliando. Então, terminou o exame, essa pessoa estava exausta, e o médico, vejam a importância do médico aqui, né? Ele ficou observando a estante. Então, o que ele viu naquela estante dele? Tinha livros sobre hinduísmo, né? Tinha uma pequena estátua de Buda, empoeirada, papel, adorno, mas subitamente, no criado mundo dele, ele viu um colar, né? Viu um colar e ele atentou, olha a sutileza desse médico, ele atentou que este colar era importante. Por quê? O que a gente põe no nosso criado mundo, né? Eu vou falar por mim, mas acho que muita gente põe. Às vezes põe um copo d'água, algum remédio que a gente tome. No meu caso, eu ponho os óculos, mas em breve não mais precisarei colocar os óculos. Um despertador, ou tem gente que acorda com o celular e coloca o celular, que é o meu caso, não é muito bom, mas é o que eu faço. Enfim, aquelas coisas que a gente precisa ter à mão. No meu caso, também eu ponho muitos livros, né? O controle remoto eu perco, eu não sei nem onde está, mas os livros eu tenho mais de 20 na minha cabeceira que eu vou lendo alternadamente. Então, a gente põe essas coisas que a gente acha que são de extrema necessidade para a nossa vida no momento que nós estamos dormindo, enfim. Então, ele deu uma prescrição para esse doente, porque ele estava com dor de cabeça, com cefaleia. Ele tinha uma mãe católica e a irmã espírita. Elas pareciam tranquilas com relação a qualquer opção espiritual, e ele saiu de lá pensando naquilo. Procurou uma amiga, o médico procurou uma amiga, o Saporete, que era praticante de cultos afro-brasileiros. Esta amiga disse para ele, olha, este colar deve ser um lag, deixa eu ler aqui, lag de Bá. E ele não entendeu nada, né? Porque não tinha esse conhecimento. Eu também não teria entendido até ler esse texto. Aí ela explicou, o que ela explicou? Ela explicou que o orixá, né? Que esse lag de Bá é uma guia de Obaluayê. Acho que a Adriana Juliana sabe melhor falar sobre isso, estou tentando. E que esse orixá, ele é responsável pelos processos de transformação e cura, de uma forma muito simplificada, tá, gente? Que eu estou dando aqui o texto. Então, ele ficou pensando naquilo, né? O doente ele tinha introduzido dexametasona e morfina, o doente estava bem com aquilo tudo, estava conseguindo se alimentar, enfim, embora tivesse o prognóstico, a dor estava controlada, né? Que um paliativista faz isso, ele tenta dar conforto ao doente. Inclusive, o Saporete comenta um pouco disso na entrevista do Semeando. Se você não viu,
volta lá na playlist Semeando Espiritualidades. O vídeo se chama Atalho Espiritual, né? Dá uma olhada lá, que esse assunto do atalho espiritual também é bastante importante. Então, quando ele voltou para examinar, ele perguntou se era um Lagdba, aquilo que tinha lá. E o homem, surpreso, levantou a cabeça e disse, mas você sabe o que é isso? Ele falou, olha, não exatamente, mas é uma guia de Obaluaê, e aí, o paciente, ele revelou que estava praticando há décadas o candomblé, ele tinha se afastado das questões da espiritualidade dele por insistência de um outro médico que fazia tratamentos alternativos e dizia que isso não era bom. Olha o preconceito, né? O preconceito espiritual aí. E daí o Saporete perguntou sobre a mãe de santo dele e ele respondeu que estava no Rio de Janeiro. O Saporete se interessou, disse que era muito importante essa questão. E através da esposa, embora a esposa não morasse muito mais com ele, eles conseguiram um sacerdote para ministrar algumas questões, para conversar sobre a espiritualidade, sobre tudo isso. Claro que ele piorou, né? Ele piorou nas próximas semanas, mas o próprio médico presenciou um ritual dedicado ao Oxum, e Oxum, né, a mãe das águas doces, é um orixá feminino responsável pela nutrição, pelo cuidado, pela fertilidade. E esse paciente, né, não sei se é melhor termo dizer paciente, cliente, enfim, ajudem aí, gente, era filho de Oxum. Então, quando ele sai desse ritual, ele tem a sensação de que este filho de Oxum estava entregue nas mãos da mãe dele. E quando ele chegou em casa, 3 horas depois, ligaram para ele dizendo que ele tinha ido embora. Então, o que esse caso traz para a gente, né? E eu, recentemente, quando passei por essa experiência de uma pessoa próxima estar hospitalizada, eu não encontrei nenhum médico, né? Mas espero um dia conhecer o Saporete, poder pedir que ele cuide dessa pessoa da minha família. Que tivesse isso, mas existe uma necessidade desse vínculo de confiança do profissional de saúde e do paciente, né, para você se entregar nesses mistérios mais profundos. E aqui ele vai comentar que 11% da população brasileira frequenta mais do que uma religião. Não sei se vocês lembram, há muito tempo, no começo do Paz e Bem, o Mauro entrevistou um casal de autores que falava sobre essa interreligiosidade. Eles tinham um livro, não vou me lembrar o nome do livro, mas está lá. Foi uma entrevista feita numa sexta-feira à tarde, ainda me lembro. Então, ele vai dizer isso. Então, por que muitas vezes esses pacientes não falam das suas crenças, né? Por preconceito, né? Eles acham que os médicos são incapazes de abordar o tema. Então, entender isso fortalece sobremaneira o vínculo médico-paciente. Então, um profissional, no caso dele, de cuidados paliativos, não importa a crença que você tem, mas sim como você conduz essa crença para o bem do paciente, para o bem da família, para aliviar o sofrimento e permitir uma morte pacífica. Então, neste caso, a participação do sacerdote foi uma ponte entre o indivíduo e o transcendente, para que essa religião estabelecida pudesse facilitar esse momento, e não através de doutrinações de certo, de errado, ou de determinadas figuras institucionais, enfim. Também tem a questão do consentimento da família, né? Muitas vezes a família não permite, né, a expressão da verdadeira crença do outro. Então, nós estamos num país de muita diversidade cultural e religiosa, né? E é comum a intolerância por parte da família. Então, também mediar esses conflitos para uma solução também é uma forma de, muitas vezes, respeito, né? Nesse momento final, que todos nós, em algum momento, teremos. Então, ele vai citar Rubem Alves aqui, que está no livro de 2002, ele vai dizer: todos rezamos quando o amor se descobre impotente. Oração é isso,
essa comunhão com o amor sobre o vazio. Então, quando nós entendemos a nossa própria espiritualidade, a nossa finitude, expandimos nossa consciência para além dos paradigmas científicos e religiosos que nos envolvem, a gente pode trazer conforto, tanto para as pessoas que estão em situações críticas, né, terminais, como para as pessoas que também estão internadas, passando por dificuldades. Acho que nesse período que eu mais fiz foi pedir orações, preces, vibrações, reiki, mentalizações positivas, e fui atendida em tudo isso por esse círculo enorme de amizade, de colaboração, de carinho, de amorosidade. Então, para vocês que estão juntos, juntas e juntas, a semana que vem eu quero continuar. Tem mais uma parte desse livro que eu achei maravilhosa, eu só não vou fazer hoje porque vai ficar um Paz e Bem muito longo. Vou me arriscar que talvez seja outro Paz e Bem curto, né, que eu estou falando aqui para vocês, mas eu não quero fazer também muito longo para não ficar muito cansativo, né? Afinal de contas, a gente está vivendo esse mundo virtual faz tanto tempo. Para vocês, lembrando que o Sejus continua fazendo caminhos do Espiritismo, logo depois, na sequência desse programa, e agora é conduzido pelo Felipe Albani, que também tem aqui um programa às terças-feiras, final do dia, abrangendo o movimento LGBTQIA+, e nós estamos aí com toda a programação dos canais e muita alegria. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse texto e vamos conversando sobre essa troca, sobre essa necessidade que nós temos de cura um dos outros. Mesmo quem não está no hospital, quem aparentemente está com a saúde bem, boa, também precisa desse abraço de espiritualidade, desse acolhimento, de amorosidade, e que nós tentamos fazer aqui nesse canal Paz e Bem no dia a dia. Se você tem algum tema que eu não falei, não sei todos os temas, gente, posso tentar estudar e trazer aqui para vocês. Deixe aí ou me mande um e-mail no carlapavãopazebem@gmail.com. Um beijo grande e vamos juntos. Que seja um dia de muita paz, de muita luz. Lembrando, gente, faz tempo que a gente não fala. Respira, inspira, expira, coluna ereta e o coração e a mente abertos. Quem tem amor tem tudo. Paz e bem, gente.